Olá pessoal, e agora abrindo o seu software BR Modelo, que vocês vão fazer download aí de qualquer link que vocês acharem melhor. Ele não tem instalação, esse software, você vai fazer o download, ele é um arquivo somente para a gente estar iniciando a fase conceitual do nosso modelo de banco de dados. Então nessa fase inicial nós temos um descritivo do que é o nosso software, que é um cadastro de cliente. A primeira etapa é identificar as entidades. Então, entidades são objetos do mundo real que podem conter informações. Nesse caso, nesse contexto, nós temos os clientes, que é um objeto do mundo real, e ele está recebendo as informações, como código, nome, pessoa física ou jurídica, telefone, endereço e IMC, índice de massa corpórea. Tá certo? Então, para colocar uma entidade, ela é representada dessa maneira. Só vocês virem aqui em diagrama e vocês inserem uma entidade, ó, tá certo? Só marcar ela, trocar o nome aqui, tá ok? Então, dessa maneira, você vai ter o seu contexto e você vai achar suas entidades. Após isso, nós temos que classificar as entidades. As entidades podem ser classificadas em entidades fracas ou fortes. Essa cliente ela é uma entidade forte porque ela não depende de outras entidades. Quando nós normalizarmos, eu vou vir aqui e vou alterar esse telefone e ele vai virar uma entidade fraca porque o telefone vai depender de clientes. Tá certo? Então, tentando resumir o máximo possível, entidade forte ou entidade fraca tem esse aspecto. As entidades fracas que vocês encontrarem no seu DER, vocês vão fazer dessa maneira aqui, ó. Opa. Acertei o vídeo, você coloca uma entidade dessa maneira e você vem e você insere uma outra entidade aumentando um pouquinho e tirando o nome. Então, uma entidade fraca ela é definida dessa maneira, com um quadrado sobre o outro, um retângulo sobre o outro, certo? Então, nós não temos nessa primeira instância uma entidade fraca no nosso DER. Nós só temos a entidade cliente até o momento, tá certo? Depois vocês vão entender o que são esses outros desenhos. Depois disso, nós temos que achar os nossos atributos, que são o quê? Características que identificam a entidade. Então, nós temos a entidade cliente e nós vamos agora para os nossos atributos, que são os dados da nossa entidade. Então, acrescentei os atributos, ó, todos aqui, vocês estão vendo, né? Tem alguns que são diferentes, mas eu vou explicar cada um deles. Para inserir um atributo, é só vir em diagrama, novo atributo, clica na entidade, ó, e já vai aparecer para você o atributo. Tá certo? Olha só. E aí você marca ele e dá o nome que você quer e dê um Enter, tá certo? Ele dá um Enter para funcionar nesse BR modelo. Vou deletar aqui. E depois de colocar todos os atributos, nós temos que classificar os atributos. E aqui que é muito importante fazer uma classificação dos atributos. Vamos falar primeiro exclusivo do determinante. Ele identifica um conteúdo único para a entidade. Então, de todos os atributos que nós encontramos para a entidade, qual é o atributo que ele é único para a entidade cliente, que não vai ter duplicidade? Nome, pode ter clientes com nome duplicado, endereço duplicado, telefone duplicado, IMC duplicado. E nesse ponto de generalização também, especificar se um cliente é pessoa física ou jurídica. Pode ter duplicidade, tá certo? Ah, Pedro, mas RG não é duplicado, CPF não é duplicado, inscrição estadual não é duplicada e CNPJ não é duplicado. Sim, não é. Mas pelo fato de ser um determinante, ele não pode ser, duplicado e ele é obrigatório, essa coluna, esse atributo, tá certo? Se você for fazer um cadastro da pessoa física,
e ela não tiver CPF, você coloca que o CPF ele é um campo determinante. Não vai conseguir fazer o seu cadastro, porque ele é obrigatório, ele tem que existir, tá certo? Então, o campo indicado para ser o determinante é o nosso atributo código. E para fazer isso no DER é só marcar o atributo, vir aqui e falar que ele é de identificador sim, tá certo? Você pode fazer isso daqui, ó. E aí ele vai ter esse formato, tá certo? Campo endereço, pessoal. Vamos para outro, nós vimos o determinante, agora vamos para o multivalorado. Possui mais de uma ocorrência, tá certo? Nesse nosso caso aqui, nós temos o multivalorado telefone. Por que isso? Porque ele pode ter mais do que um telefone. E como que eu identifico isso, pessoal? Vou vir aqui em diagrama e vou novo atributo multivalorado. Só você fazer assim, clicar na entidade. Ele vai criar o multivalorado para você. Vou dar Ctrl Z. Depois de ter criado o multivalorado, é somente você clicar nele aqui, ó, e colocar que ele é multivalorado, se ele não tiver, e a cardinalidade, você pode colocar o N de 1 para 3, quer dizer, especifico que ele vai ter 3 telefones no máximo, tá certo? Vamos para outro atributo, o atributo composto, quando é formado por outros atributos. Então, nesse modelo, nós temos o endereço, né, escrito aqui, que o endereço, ó, ele é formado de outros atributos. Então, o composto, você vai vir aqui, você vai colocar que ele é multivalorado, não tem composto, então você vai acrescentar um multivalorado, tá certo? Aí aqui você vai dizer que ele é composto sim e tira a opção de multivalorado. E aí você vai preencher os nomes dos atributos, olha só, dando o nome dos atributos, tá certo? Dando Enter, né? Se precisar de mais atributos aqui, você vem em diagrama, novo atributo e clica em cima do atributo, ó, ele vai fazer o link com vocês, tá certo? E aí você tem que ficar brigando com a ferramenta para acertar e ficar desse jeitinho aqui como eu coloquei. Então esse é um atributo composto, ele é formado de outros atributos. Mais um atributo composto, o IMC. O IMC é um cálculo, né, de índice de massa corpórea, que ele faz um cálculo com peso e altura. Então vai ser gerado um cálculo aqui. Em algumas literaturas você vai ver que esse campo é chamado de atributo derivado. Então eu coloquei ele como um composto, olha só, composto sim, e acrescentei que esse atributo vem de um cálculo de peso e altura, tá certo? E aí nós temos um campo, um atributo para falar se é pessoa física ou jurídica, né? Ela pode ser física ou jurídica. Então aqui nós temos uma especialização barra generalização, tá certo? Nesse caso do atributo cliente em relação à pessoa física ou jurídica, nós podemos dividir em uma especialização barra generalização física e jurídica, tá certo? Uma entidade pode ter atributos que necessitem gerar outros atributos que sejam específicos para determinados tipos de clientes. Então, quando você tem uma entidade e ela pode ser dividida em tipos, nós fazemos esse conceito de especialização e generalização. Dentro desse conceito de especialização e generalização, vocês vão encontrar várias subdivisões. Eu não vou entrar em detalhe mais a fundo, tá certo? Eu vou somente montar dessa maneira aqui, deixar o conceito aqui para vocês estudarem. Então, somente fiz uma divisão da entidade cliente em forma de especialização e generalização, tá certo? E para colocar esse desenho, né, ele está aqui ao lado aqui para vocês inserirem esses símbolos para vocês montarem essa estrutura assim. Então, até esse exato momento nós temos essa estrutura de modelo conceitual. Nós temos esse diagrama entidade relacionamento. Tá certo? Então, abraços e até o próximo vídeo.